Creio que todo mundo aqui já teve algum sistema aí, algum sistema de negociação, sistema de trading, e ficou pensativo sobre a sua eficácia, sobre a sua robustez. Hoje, nesse vídeo, nós vamos analisar uma outra métrica para mensurar a robustez de sistemas de negociação. Então, hoje nós vamos falar sobre o Recovery Factor, o fator de recuperação. É uma métrica essencial para avaliar a robustez de sistemas de negociação. Então, nós vamos fazer uma análise baseada na literatura de trading sistemático e backtesting. Então, a introdução. O desafio da avaliação de sistemas. Esse é um desafio bastante grande, porque a gente sempre pensa em vários setups, vários algoritmos, várias estratégias. Só que nós temos que pensar se ao longo tempo, no longo prazo, essa estratégia ela é consistente. Então, um problema comum que nós temos, vou dar um exemplo aqui, 2 sistemas podem ter o mesmo lucro líquido, mas perfis de risco drasticamente diferentes. Então, o Recovery Factor ele tem o foco no drawdown. O drawdown seria a maior perda ali. Então, a dor de um trader não é o lucro que deixou de ter, mas o capital que perdeu. Drawdowns grandes e longos são a principal causa de abandono de uma estratégia ou de estratégias. Então, como vamos avaliar a capacidade de um sistema de se recuperar das perdas inevitáveis? E quando a gente pensa em trading, é inevitável ter perdas. Nós sempre vamos ter perdas. O segredo é conseguir reduzir essas perdas para que o sistema possa ser lucrativo, o balanço final seja positivo. Então, uma série de métricas de risco ajustado. Hoje, então, nós vamos focar então no Recovery Factor, no fator de recuperação, que é uma das mais intuitivas e práticas. Aqui eu trouxe uma curva de equity, curva de patrimônio. Até coloquei aqui embaixo aqui o conceito dela, uma equity curve seria uma curva de patrimônio. Ela é a representação gráfica da mudança no valor de uma conta de negociação ao longo de um período de tempo. Então aqui nós vamos tendo as nossas operações. Perde, ganha, perde, ganha. E aqui temos um algoritmo que tem um péssimo gerenciador de risco nessa estratégia, mas eu fiz questão de trazer ela, porque ela dá uma ilustração gritante para o nosso exemplo. Então aqui a gente observa que ela vai gradativamente, dando algum lucro ao longo do tempo. Tem uns períodos que praticamente ela consegue equilibrar. E aqui nós tivemos um drawdown aqui absurdo. Já pensou, o cara usando um sistema de trading desses aqui, tá tendo uma certa relativa consistência e de repente ele tem uma perda drástica. O sistema conseguiu se recuperar, e seguiu praticamente o mesmo jeito dele. Mas agora imaginem o risco de um sistema desse. Então, essa métrica ela vai nos ajudar a mensurar esse tipo de situação. Então aqui o backtesting daquela curva ali, ele lucrou 10.760, perdeu 7.380, ficou com um lucro líquido aqui de 3.380. Mas olhem o fator de recuperação, Recovery Factor, 0,42, Profit Factor até que está aceitável, 1,46, quase 1,5. Ele acertou cerca de 60% das operações. Só que quando perde, comparando aqui o maior lucro com a maior perda, ele perde absurdamente. Então a gestão de risco dele não é uma gestão eficiente. Então aqui a interpretação. Então Recovery Factor igual a 1,
o lucro é igual ao pior drawdown. Aí, se ele for maior que 1, o sistema é robusto, recupera bem. Menor que 1, o risco é elevado, né? O sistema tem pouca resiliência. Valores de referência encontrados na literatura. Maior que 3 é considerado um sistema bom e maior que 5, excelente. O que é o Recovery Factor? Como calcular? Então, nós vamos calcular pegando o lucro líquido dividido pelo máximo drawdown. Então, o lucro líquido é o resultado total de lucro, né, após os custos. Sempre é bom a gente, para não mascarar a métrica, remover custos de taxa de corretagem e tudo mais. E o máximo drawdown seria a maior queda absoluta observada entre um pico e o vale subsequente, dentro de todo o período analisado. Voltando aqui só para a gente entender isso, né? Então, o fundo, o vale, e o máximo que ele conseguiu. Então, é essa distância aqui que é o nosso máximo drawdown. Então, um exemplo numérico simples. Aqui nós temos um lucro líquido de 50 mil, máximo drawdown de 10 mil. Então, pegando o lucro líquido dividido pelo máximo drawdown, nós temos 5. Isso significa que o nosso sistema gerou um lucro 5 vezes maior que a sua pior perda. Agora, pegando o exemplo aquele do backtesting que nós apresentamos no início. Então, aqui o lucro líquido, né? 3,380 e o máximo drawdown 80,20. Isso aqui é absurdo, né? Aí, aplicando a nossa fórmula, 0,42. Então, o sistema gerou um lucro de 0,42 vezes maior que a sua pior perda. Comparando com outro aqui, é muito inferior. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso aqui foi feito no MetaTrader 5. O MetaTrader 5 ele já traz para nós essa métrica pronta no final de um backtest realizado. Então, aqui a gente pega esse valor aqui, ó, divide por este e vamos, aliás, desculpe, divide este por este e aí vamos ter aqui o nosso Recovery Factor. Então, por que o Recovery Factor importa? Então, ele mede a resiliência. Um Recovery Factor alto indica que o sistema não é apenas lucrativo, mas é capaz de se recuperar rapidamente e prosseguir para novos highs. É um sinal de robustez. Facilita a comparação. Permite comparar sistemas com diferentes tamanhos de capital, instrumentos e períodos de forma padronizada. Ele dá um suporte à decisão psicológica. Então, por exemplo, um alto recovery factor, maior que 3 a 4, sugere que os períodos de drawdown serão historicamente, né, mais suportáveis, aumentando a confiança do trader em seguir a estratégia. Então, ajuda a pessoa a não se perturbar com as perdas e seguir utilizando a estratégia. Se for menor que 1, né, é um alerta vermelho. O sistema pode não sobreviver ao seu próximo drawdown record. Então, esse tipo de estratégia aqui, pelo menos a gente já consegue filtrar sistemas mais eficientes e sistemas que não vale a pena continuar usando. O consenso entre os especialistas. Van K. Tarp, no seu livro Trade You Way to Financial Freedom, né, um dos grandes popularizadores dessa métrica, ele enfatiza que o Recovery Factor é crucial para entender a relação entre a recompensa e o risco. De acordo com ele, sugere que um Recovery Factor maior que 5 é excelente e valores abaixo de 1 são inaceitáveis. Aqui eu faço uma sugestão de 2 livros dele. Esse autor aqui vale a pena a gente realmente conhecer.
Então tem esse que eu acabei de falar ali, o Trade Your Way to Financial Freedom. E o Super Trader, Make Consistent Profits in Good and Bad Markets. E o consenso, vamos continuar pegando uma outra visão de outro especialista, o Robert Pardo, no seu livro The Evaluation and Optimization of Trading Strategies. Ele aborda o Recovery Factor como parte de uma bateria de testes de robustez. Ele conecta o Recovery Factor à probabilidade de um sucesso futuro, argumentando que sistemas com alto Recovery Factor têm maior chance de manter a performance. Claro que não vê o futuro, né? Isso aqui tudo é baseado em dados históricos. Essa é a obra dele. Evaluation, Optimization, Trading Strategies. Então, essa aqui é outra literatura que eu recomendo. Sempre quando a gente vai desenvolver sistemas de trading, aperfeiçoar os nossos, buscar novas ideias, novos conceitos, ter uma visão mais completa. Sempre é importante a gente estar sempre lendo. Então, consenso geral, né? O Recovery Factor não deve ser usado isoladamente. Deve ser analisado junto com outras métricas, como o índice Sharpe, o fator de lucro, né? O Profit Factor. Esses dias nós falamos dele aqui num outro vídeo. Expectancy e o próprio, né, Maximum Drawdown. Aqui temos um exemplo, aqui, um caso prático, só para a gente fazer uma análise. Analisando duas estratégias fictícias. Temos aqui uma estratégia A e estratégia B. Né? Uma baseada em tendência e outra baseada em reversão. Então aqui, lucro líquido 80 mil, aqui 75 mil. Praticamente semelhantes. Aí o máximo drawdown, perdeu 20 mil, o outro perdeu 40 mil. O fator de recuperação, 4. O outro 1,87. Fator de lucro 1,5 e o outro 1,4, praticamente iguais. Isso aqui que é uma coisa interessante. Então nós temos aqui dois sistemas que praticamente obtêm a mesma lucratividade, porém apresentam um perfil de risco diferentes. Então ambos são lucrativos, né? Lucro líquido positivo, Profit Factor maior que 1. A estratégia A é superior em termos de risco. E para obter 80 mil, ela arriscou apenas 20 mil. É um Recovery Factor de 4. E a estratégia B precisou arriscar 40 mil para obter 75 mil. Um fator 1,8. Então, como decisão, a estratégia A oferece uma relação risco-retorno mais eficiente e provavelmente será psicologicamente mais fácil de operar. Então, aqui a gente conseguiu ter uma ideia aqui de como essa métrica pode nos ajudar a escolher um sistema com menos risco do que o outro. Conclusão: Recovery Factor é uma métrica vital que combina lucro e risco de forma direta e intuitiva. Ela mede a capacidade de recuperação de um sistema, sendo um forte indicador de robustez e saúde financeira. Baseado na literatura, valores, então, maior que 3 são considerados bons e maior que 5 são excelentes. Nunca use isoladamente. Integre-o sempre em uma análise completa com outras métricas de performance e risco. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui usa essa métrica? Comentem nos nossos comentários aí para fomentar uma discussão. E finalizando, vamos fazer uma reflexão. Tem uma frase aqui do Peter Lynch, que ele diz: você perde dinheiro rápido no mercado de ações. Não tem como ganhar dinheiro rápido. Então agradeço a sua atenção e até o próximo vídeo.